agradecer pelas bênçãos, ó Deus, pela sua proteção, ó Pai, pelo sangue derramado de Jesus Cristo que nos salvou, ó Deus. Muito obrigada, Senhor. Nós te adoramos, te servimos, ó Deus, ó Pai, queremos te conhecer a cada dia mais, Senhor. Abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja, Batista, ó Pai, ó Deus, que o Senhor possa estar a cada dia colocando nos corações dos teus filhos o desejo de te louvar e de te adorar, Senhor. Se conosco, abençoa tudo que queremos fazer nessa noite, que seja, Deus, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora nós vamos ler lá em Romanos, capítulo 5. Romanos 5, versos de 1 a 11. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos em sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, o qual agora alcançamos a reconciliação. Então, louvamos a Deus, né, pelo seu poder, porque pela fé dada pelo próprio Deus, somos justificados e temos paz com o nosso Deus, com o nosso Senhor. E que Deus abençoe cada um de nós, abençoe todos os seus filhos, abençoe o pastor, dê vigor, dê alegria, né, cada dia de servir ao Senhor, a esse Deus maravilhoso que tanto nos amou, nos dando o seu próprio Filho. Então vamos então louvar ao Senhor agora. Entoar cânticos de louvor a Deus maravilhoso. E quem vai cantar, quem vai louvar ao Senhor agora nesse instante é Levi? Marta vai cantar uma música de Deus. O negócio que está meio apressado aqui hoje. Marta vai cantar a música. Tá? Vamos cantar as músicas. É grande é o Senhor, me digno de louvor. É o Senhor e nos dignos de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome. Alegria de toda é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele
constante sobre as nossas vidas.
mas muitas das vezes, né, por não buscá-lo, nós não sentimos. Não porque Deus nos faz presente, mas porque nós não amamos. O seu amor infinito, sua graça é constante, suas misericórdias são sem fim. Amém? Deus possa abençoar a palavra agora na vida do pastor. Amém, irmãos? Então vamos nesse momento, né? Vamos ter um momento de oração. Vamos interceder pelas pessoas que estão doentes, né? Vamos interceder pela irmã Maria Emanuela, que está internada, entubada, né? Que Deus possa estar ajudando, né? Vamos colocar a vida dela, né? Que nos ajudou na organização da igreja, e nós agradecemos muito a Deus pela vida dela e pedimos a Deus que o Senhor tenha misericórdia, né? Vou pedir, então, ao pastor, nesse momento, para orar e colocar também outros pedidos que venham ao seu coração, e os irmãos que estiverem um pedido também, que possam colocar aí nos seus corações. Bem, pastor, então nos dirige a Deus em oração. Mais algum pedido, irmãos? A irmã Laila, né, que vai levar para o médico. Agradecer a Deus a vida de Renan, a vida da Isabela, que apresentam melhoras. Vamos então orar. Bendito Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ó Deus, nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para prestar este culto de adoração, de louvor, de gratidão dos nossos corações. Ó Pai, nós entregamos ao Senhor as nossas dificuldades. Sabemos que é propósito do Senhor levar-nos a enfrentar dificuldades para forjar o nosso caráter. Mas há irmãos carecendo do auxílio, do socorro do Senhor. Esse tempo de pandemia, de lutas, a irmã Manuela, depois de submetida a uma cirurgia, ela foi infectada lá no hospital e acabou por infectar alguns parentes. Que o Senhor tenha misericórdia dela e dos filhos, da nora, neta, que o Senhor tenha misericórdia dela. Agradeço ao Senhor a vida de Renan, a vida de Isabela. Continuamos pedindo ao Senhor por nossas vidas, por nossas famílias. Que aqueles que ainda não conhecem e não se voltam para o Senhor sejam despertados neste dia de lutas e provações. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã, pela vida da tua igreja, aí em Tocos, na vida da igreja do Senhor, na face da terra. Ó Deus, muito obrigado. Perdão para os nossos pecados. Muito obrigado, porque o Senhor nos perdoou em Cristo, e em Cristo nós chegamos à presença do Senhor para pedir perdão por aqueles pecados que ainda cometemos. Em nome de Jesus. Amém. Então a palavra já está então com o pastor Fábio. Deus abençoe. Amém. Pois é, irmãos, hoje nós vamos prosseguir os nossos estudos no livro de Daniel. Vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias aí, no capítulo 4 do livro profético de Daniel. E hoje nós vamos compartilhar com os irmãos o tema A Soberania de Deus. Volte assim ao capítulo 3. Ou vamos ler os 3 primeiros versos do capítulo 4.
o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Todos nós não teríamos dificuldade em chamar Nabucodonosor de irmão. Irmão Nabucodonosor. Não tem nada a ver. Nós vamos ver que foi um momento assim de empolgação, um momento de reconhecimento realmente da soberania de Deus, mas ele não se firmava no Senhor. A propósito, irmãos, ele tinha terminado muito bem o capítulo 3. Ele, depois de mandar jogar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, e dali serem tirados sem uma marca de fogo sobre a vida, Nabucodonosor glorificou a Deus e reconheceu a soberania. Olha só, final do capítulo 3, que nós vimos semana passada, versículo 28 e 29. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Não é o que eu disse, irmão Levi? A gente chamaria com muita facilidade o irmão Nabucodonosor, mas nós vamos ver que a história dele tem altos e baixos. Ele não se firmou jamais nos caminhos do Senhor. Vimos então no final do capítulo 3, Nabucodonosor foi levado a reconhecer a soberania de Deus e a louvar ao Senhor. Nesse início de capítulo 4, os fatos se repetem. Ele exalta o nome do Senhor e manda dizer a todos os povos, nações, em todo lugar. Olha no versículo 3. Quão grandes são os sinais, são os seus sinais, do Deus Altíssimo, Deus verdadeiro. O seu reino é reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. Então, cabe aqui esta pergunta: será que Nabucodonosor foi definitivamente convencido do poder e da soberania de Deus? Nós vamos ver que não. Agora, qual era então o problema de Nabucodonosor? Como é o problema de todos que se aproximam do poder, como era o rei Nabucodonosor? Em primeiro lugar, para que Deus, irmãos, para Deus, não basta o mero conhecimento ou o convencimento que nós temos dele. Nabucodonosor, ele conheceu os atos de Deus e ele se convenceu, mesmo que por alguns momentos. Mas para Deus isso não é suficiente. Para Deus há uma exigência além desta, um arrependimento. E arrependimento, irmãos, passa por profunda mudança de vida e submissão à autoridade do Senhor e à direção dele. A palavra grega é metanoia, para arrependimento. É mudança de mente, mudança de direção. Arrependimento, isso. E nós não vemos isso quando lemos todo o livro do profeta Daniel.
Então, à luz do que nós vamos ver, eu primeiro vou fazer um rápido apanhado do livro, porque são 37 versículos. Nos versículos 1 e 3 que lemos, Nabucodonosor reconhece a soberania de Deus, como reconheceu no final do capítulo 3. Nos versos de 4 a 5, ele diz que estava lá na sua calma e teve um sonho, mais um daqueles sonhos. Nos versos 6 e 7 e 8, ele chama todos os sábios. Aí começa o problema de Nabucodonosor. Ele já conhecia Daniel. Por que ele não chamou tão somente Daniel para interpretar aquele sonho? Mas não, ele primeiro chama, versículos 6 e 7. Eu expedi, por isso expedi um decreto pelo qual fosse introduzido à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram, olha a turba que entrou lá. Entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. E lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por que ele não mandou chamar Daniel? E só agora, no versículo 8, é que Daniel é introduzido à presença de Nabucodonosor. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar. Segundo nome, olha aqui o problema continuamos apontando os problemas de Nabucodonosor. Ele diz, por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Vamos fazer a ligação aqui para entender. Daniel, que foi cativo para a Babilônia, desde Jerusalém, o nome Daniel significa Deus é meu juiz. O Deus Criador é meu juiz. Ele chegando lá, ele muda o nome não só de Daniel, mas dos 3 amigos. E agora é Beltesazar. Beltesazar, irmãos, significa aquele que Bel protege sua vida. Que Beltesazar significa que Bel protege sua vida. Então, mesmo Nabucodonosor, que há pouco exaltou o nome do Deus Altíssimo, está dizendo que o Deus dele é Bel, e não o Senhor, e não o Deus Altíssimo. Olha só o versículo 8. Porque se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Beltesazar foi o nome dado a Daniel, segundo o nome do meu Deus, e Beltesazar significa que Bel protege sua vida. E no qual há o Espírito dos deuses. Ele diz que em Daniel há o Espírito dos deuses, coisa nenhuma. Em Daniel havia o Espírito do Deus Altíssimo. Mas agora Beltesazar está dizendo que em Daniel há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho. Nos versos 13, no verso 13, Daniel, ele conta então o sonho. No verso 13, ele diz que no meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu. Esse santo, então, dá várias instruções a Daniel, a Nabucodonosor. Era um anjo. E nos versos 19 a 28, é que Daniel vai interpretar verdadeiramente o sonho. E nos versos 30 em diante, tudo se cumpre conforme Daniel interpretava. O reino foi passado, o reino passa das mãos de Nabucodonosor. E logo depois, o reino é restituído, volta para Nabucodonosor. Então, é dentro desse contexto que nós vamos ver, já vimos alguns, e vamos ver outros erros teológicos
de Nabucodonosor, que nos deixa admirado como que um homem muda de posição assim tão rapidamente. Voltando então para a nossa exposição, nós vamos apontamos como vamos apontar dois os problemas maiores de Nabucodonosor e de tantos quantos se aproximam do Senhor de maneira impensada. Dois problemas maiores na vida de Nabucodonosor e de tantos quantos se aproximam do Senhor de maneira impensada e de maneira negligente. O primeiro deles é o velho conhecido chamado orgulho. E nós diríamos, irmãos, que ninguém é suficientemente poderoso que o orgulho lhe caia bem. Isto é, não há ninguém tão poderoso assim que possa o orgulho encaixar na sua vida. Porque nós sabemos que poderoso só o Senhor. Os outros são investidos de autoridade pelo Senhor, permitidos por Ele. Então, ninguém é suficientemente poderoso que ele possa se vestir bem com o tal do orgulho. Porque o orgulho, irmãos, faz com que o orgulhoso adore a quem? A si mesmo. O orgulho é tão penetrante, é tão perigoso, que o orgulho faz com que o orgulhoso passe a adorar a si mesmo. Vamos ver, em matéria de prática, de conduta, e dessas coisas assim, humildade, orgulho, que acompanha a vida das pessoas, nada melhor do que o livro de Provérbios. Por exemplo, eu vou repetir, o orgulho faz com que o orgulhoso adore a si mesmo. Provérbios 21:4 diz assim: o olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, isso tudo é pecado. No mesmo livro de Provérbios, agora 16:18, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Irmão, desde 1992, pelo menos, toda vez que eu passo por esse texto, eu me lembro do ex-presidente Collor de Mello, de triste memória. Eu nunca vi um homem tão altivo. Ele parece que pisava em ovos. Os repórteres, pela manhã, ele pegava seu jet ski e ia para o Lago Paranoá, em Brasília, para ali esquiar. Os repórteres se aproximavam dele: presidente, olha, agora eu estou sem tempo, agora eu vou esquiar, depois nós conversamos. Era sempre assim, e deu no que deu. Um impeachment, uma sujeirada, exatamente se cumprindo o que a palavra de Deus diz. No livro de Provérbios 16. O orgulho, altivez, precede a ruína. Quer dizer, quem se porta assim está perto de levar uma rasteira. E foi o que aconteceu. No Novo Testamento, no livro de Romanos, capítulo 12:16, diz assim a palavra do Senhor: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é
humilde, não sejais sábios aos seus próprios olhos. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Eu ia ler 1 Timóteo 6, mas não há necessidade. Pois bem, voltando ao texto de Daniel, capítulo 4, vamos ao versículo 27 e chamar a atenção dos irmãos, bem que o profeta o aconselhou, mas ele não deu ouvidos. Não dar ouvidos ao profeta de Deus é não dar ouvidos ao próprio Deus. Pois bem, versículo 27 de Daniel, capítulo 4, diz assim: portanto, ó rei, Daniel falando com ele, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados, em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel estava, em suma, falando com Nabucodonosor o seguinte: Nabucodonosor, arrepende-te do que você tem praticado, o prejuízo que tem causado aos pobres e aos menos favorecidos. Mas, presta atenção, nós chegamos ao fim do capítulo, vamos ver que ele podia atentar para o que o profeta o aconselhou, porque bem que ele o aconselhou, mas ele não ouviu. Versículo 30, irmãos, o orgulho. O que é que impediu Nabucodonosor de dar ouvidos ao profeta de Deus, ao próprio Deus? O orgulho. O orgulho impediu de ouvir o profeta. Versículo 30. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia? Ele olhou para aquele império todo e disse o seguinte: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Bem diferente do Nabucodonosor que vimos aqui quando começamos esse capítulo, bem diferente do Nabucodonosor do final do capítulo 13 e de outros incidentes ao longo do livro profético. Que homem orgulhoso! Com o meu grandioso poder e para a minha própria glória e majestade, fui eu quem construí todo esse império. Todo esse império. A propósito, irmão, sabe por que tantos impérios da Bíblia? Egito, Assírio, Babilônico, Persa, grego, romano, babilônico, né, Nabucodonosor. Foi Deus quem permitiu o homem alçar voos, para depois um sucedia o outro, ia passando, como não tem mais hoje. Não há império nenhum que domine o mundo, mas naquele tempo havia. Mas Deus permitiu isso para provar o homem a sua total insuficiência, total fraqueza. Alguns se dobravam, mas a maioria deles não fazia. No versículo 37, ele acaba por reconhecer a própria soberba. Depois de lhe cair o reino, ele ir para o campo, irmãos, comer com os animais. Comer com os animais. Esse homem, ao invés de se quebrantar, esse homem não. Olha como termina esse episódio que nós estamos vendo com os irmãos hoje no capítulo 4. No versículo 37, ele reconhece a própria soberba. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aqui ele está reconhecendo a sua própria soberba, mas ele era um homem de altos e baixos.
O mesmo que exaltava Deus, daqui a pouco estava exaltando os deuses da Babilônia, os deuses que não ouvem, não falam, não veem, nada podem. Então, irmãos, este é o primeiro problema de Nabucodonosor e de todos os que têm importância nesta vida e que se aproximam de Deus de maneira impensada e de maneira negligente. O segundo problema é a sua inconstância. Não só orgulhoso, mas inconstante. Capítulo 4 de Daniel, versículos de 4 a 9. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou quando eu estava no meu leito. Os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, eu expedi um decreto pelo qual foram introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os cantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, como eu tinha dito no início, ao invés de chamar Daniel e largar todo esse pessoal para lá, por fim, já que os outros não deram solução, e ele esperava a solução da parte deles, ele então faz introduzir Daniel. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Belsazar, segundo o nome do meu Deus. Ele acabou de dizer que o Deus único e verdadeiro é o Deus Altíssimo. Agora está dizendo que ele tem um outro Deus, e no qual, em Daniel, há o Espírito dos deuses, uma mistura. Daniel não tem o Espírito dos deuses, Daniel tem o Espírito do Deus, Jeová. E eu lhe contei o sonho. Belsazar, chefe dos magos, eu sei que em ti há o Espírito dos deuses santos, versículo 9, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Que homem inconstante. Aliás, irmãos, sobre esse assunto, nós não encontramos só aqui, na velha Babilônia, na vida de Nabucodonosor. Isso está presente hoje nos nossos dias, na igreja, porque Tiago, o apóstolo, irmão do Senhor, no seu livro profético, capítulo 1, versículo 8, ele já dizia assim: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O Senhor não gosta de pessoas inconstantes, porque Deus não é Deus de inconstância. Deus se revelou nas Escrituras, na história, e ele tudo que ele começa, ele termina. Ele nunca é inconstante, ele nunca recua de suas decisões, não. Ainda no livro de Tiago, capítulo 4, versículo de número 8 também, eu leio: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, inconstante, limpai o coração de vocês. Então, são esses os dois problemas mais acentuados, mais visíveis na vida de Nabucodonosor e na vida de tanta gente. Orgulho e inconstância. Como nós vemos, né, na igreja, pessoas inconstantes. Às vezes se empolgam e daqui a pouco dão ouvidos a Satanás, ao mundo, e lá vão. Daqui a pouco volta. Não, Deus não se agrada disso. Deus gosta das pessoas que se achegam a Ele, né, com humildade, sim, mas nunca com constância. Das duas questões, irmãos, agora, pertinentes a nós como igreja. Duas. Primeira, devemos proclamar
e testemunhar a vontade do Senhor. Diz o apóstolo Paulo, num contexto em que Deus manda orar pelas autoridades e por todos que são investidos em poder pelo próprio Deus, presidentes, e reis, e governadores, e prefeitos, e mais uma vez estamos aí diante de uma tristeza no nosso Estado. Então, irmãos, diz Paulo a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 4, o seguinte: que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Algum vai dizer que o texto está dizendo que Deus deseja que todo mundo seja salvo. Mas será que a vontade do Senhor não prevalece? Ele sabe que ele é rejeitado desde os primórdios da história. Adão e Eva foram os primeiros a rejeitar a direção de Deus e a salvação de Deus. O texto está dizendo que Deus deseja que todas as classes de pessoas em todo o mundo sejam salvas. E realmente é isso que acontece. Ele tem, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim para a igreja: reparai na vocação de vocês, que não foram salvos muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Ele vai salvar algumas pessoas que foram importantes nesta vida, sim. Alguns. Mas o que ele está querendo é que o evangelho seja pregado. Às vezes a pessoa não adianta pregar um homem de um coração tão duro. Não, pregue o evangelho. Porque o evangelho é o único poder para transformar o coração do homem, no coração de pedra, e transformar no coração de carne. Então, ele quer, Nós devemos proclamar o evangelho e testemunhar em todo o mundo a vontade do Senhor. O profeta, irmãos, aconselhou Nabucodonosor a se arrepender com atos. Eu já li o texto, vou ler de novo, versículo 27 do capítulo 4 do livro de Daniel. Metanoia é mudança de mente, é mudança de direção com atos, não só dizer não, vou fazer, e não faz. Versículo 27, então, diz assim: portanto, ó rei, aceite o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e tua iniquidade. Use de misericórdia para com os pobres, talvez se prolongue a tua tranquilidade. Talvez se prolongue a tua tranquilidade. Tem que ser com atos, não só com palavras. Jesus contou uma história bem simples para explicar o que é arrependimento e obediência a Ele. Ele disse que um pai tinha 2 filhos e estava na hora de colher a uva, não podia passar. Ele chamou o primeiro: meu filho, eu preciso que você vá para a lavoura hoje, para a parreira lá comigo, para colher a uva, porque não podemos deixar de passar. Ele falou assim: claro, papai, conte comigo. Mas não foi. O segundo, ele disse a mesma coisa. O filho falou: não estou afim, não. Hoje não dá. Hoje é dia de eu ir para a praia. Que hora que só vai me chamar para trabalhar lá na fazenda, na horta? Mas arrependido, ele repensou. Ele disse: eu não posso fazer isso com meu pai. Ele arrependido mudou a sua vontade e foi. Aí Jesus: qual deles obedeceu? O primeiro que disse que ia? Não, ele disse que não foi. O segundo disse não foi, mas arrependido ele foi. Tão simples entender isso. Quem não atende, irmãos, ao chamado da graça de Deus, certamente vai ouvir a sentença da justiça de Deus.
Deus é santo, é gracioso, é misericordioso, é piedoso, é compassivo, sim, mas ele também é justo. E ele deixa isso muito claro na sua palavra. Quem nele crê, não será julgado. Quem não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quem não atende ao chamado da graça de Deus, certamente, no dia do juízo, vai ouvir a sentença da justiça. Primeiro eu leio versículos 13 e 14 de Daniel, capítulo 4. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai os ramos, derriçai as folhas, espalhai o seu fruto, afugente os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Não deu ouvido. A árvore, nós vamos ver, é o próprio Daniel. É o reino dele que cresceu até os céus. Mas um dia foi arrancado desde a raiz. Então, vou repetir, quem não atende ao chamado da graça de Deus, certamente vai ter que enfrentar o juiz e não tem como sair. Mateus capítulo 22, de 11 a 14, diz assim a palavra de Deus. Entrando, porém, o rei para ver, Jesus contando a parábola das bodas do cordeiro. Os que vão entrar para a festa e os que vão ficar de fora. Os que vão tentar entrar lá com suas próprias justiças e não com as vestes de justiça de Deus, que é o próprio Jesus, vão ser convidados a se retirar. Jesus disse, então, entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, lá na festa. Notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Tentou entrar com suas obras, com seus feitos. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele ficou sem saída, ficou mudo, ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai de pés e mãos e lançai para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nabucodonosor, irmãos, ele se revela sem discernimento espiritual. Discute-se até hoje se Nabucodonosor era ou não crente. Não era. Ele age como uma pessoa ímpia. Vimos isso no versículo 8, que ele chamou Daniel e disse, é Beltesazar, o nome dele é Beltesazar, segundo o meu Deus. Eu botei esse nome dele em homenagem ao meu Deus, que era Bel, o Deus de Nabucodonosor. Então ele age, irmãos, sem nenhum discernimento, age como um homem ímpio. E diz que havia em Daniel o espírito dos deuses. Já explicamos que não é isso. Embora, irmãos, ele procure mudar de tom, né? Como lá no final do versículo 37, que eu já li, mas a inconstância dele, o orgulho dele, o impediram de seguir as fileiras do Deus verdadeiro. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, versículo 37, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba, mas ele não aprendia a lição necessária. Ele não aprendia. No livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38, vemos uma declaração sobre José, quando ele esteve lá no Egito. Eu, durante muito tempo, aprendi que José era do Egito. José não era do Egito, José esteve no Egito. José era um homem de Deus, um homem temente a Deus. E aquela história belíssima foi porque ele sempre se manteve fiel ao Senhor.
Então, sobre ele, capítulo 41, livro de Gênesis 38, diz assim: disse Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como este, se referindo a José, em quem há o Espírito de Deus. É outro que teve a coragem de dizer isso, mas nunca se firmou nos caminhos do Senhor. Perseguiu, esse aqui não precisa não, Isaías, perseguiu, houve outros, Moisés, etc., em que há na Escritura Sagrada declaração que eram homens que fizeram história porque tinha neles o Espírito de Deus. Ela, irmãos, e finalmente nós vamos caminhando para o fim e falar um pouco mais da graça de Deus. Em primeiro lugar, eu diria que pregar e falar sobre a graça de Deus não é matéria fácil, por causa da grande rejeição. É matéria difícil, mas eu não recuo por nada. Doa quem doer. A salvação é pela graça de Deus. Mas falar da graça de Deus, irmão, eles não gostam, muitos não gostam, por quê? Porque ela revela a nossa indignidade. É só olhar para a história do filho pródigo que nós vemos ali a graça de Deus. A graça de Deus. Aquele homem jogou a casa do pai, tudo para trás, e foi atrás de alegria, de contentamento, mas ele foi humilhado e voltou, reconheceu a sua indignidade, e com tudo aquilo que fez e aprontou, ele recebeu a acolhida de um filho. Isto é graça. Só olhando, irmãos, para a salvação como um dom da graça. A salvação, ninguém faz jus a ela. Mas quando nós olhamos para a salvação como um dom da graça de Deus, nós passamos sim a fazer jus a ela. Só fazemos jus à salvação quando olhamos para a graça de Deus como um dom gratuito, um favor dado por Deus a quem não merece, aliás, a quem merece o inferno, como nós merecíamos. Meus irmãos, a segunda realidade, então, a segunda questão pertinente a nós como igreja, que nós vamos terminar, é mostrar que a síndrome da onipotência, todo mundo gosta de poder, todo mundo quer o poder na mão e mostrar o seu poder. Mostrar, então, nós vamos mostrar que a síndrome da onipotência ainda é uma realidade nos nossos dias, e falo com tristeza, na igreja. A luta dentro da igreja, falo como a igreja como um todo, para ocupar os cargos principais, às vezes, da denominação, etc. e tal. O Senhor, irmãos, em primeiro lugar, quero dizer mais uma vez que é o Senhor quem estabelece os reinos e cada autoridade. Isso já foi dito por Paulo em Romanos 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. O pecado, irmão, a origem do pecado se deu com Lúcifer, na eternidade ainda. E o profeta Isaías, no capítulo 14, 12, mostra como isto se deu. O pecado de Lúcifer. Isaías, capítulo 14, 11 e 12. Derribado está na cova a tua soberba e também o som da tua harpa. Não. Isaías
14, de 12, desculpe, a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria o lugar de Deus. Quão diferente, irmãos, é Satanás de Jesus. Satanás se rebelou porque queria usurpar o lugar de Deus. Jesus, quando se encarnou, diz Paulo aos Filipenses que ele era Deus e se encarnou. Que ele não teve como usurpação o tomar a prerrogativa de Deus. Ele não chegou aqui dizendo que era Deus. Ele disse muitas vezes que ele veio como servo. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O mesmo fato, irmãos, ele levou o homem ao pecado. Ele induziu o homem através de Eva e passou isso para Adão. Da mesma maneira, sabe por que que Deus não quer que vocês comam do fruto? Porque no dia que vocês comerem, vocês vão ser iguais a Ele. E isso mexe com o ego da pessoa. Poxa, eu ser igual a Deus, o que eu preciso fazer? Mas eles fizeram exatamente o que Deus lhes proibiu que fizesse. E caíram e entrou o pecado. E com isso o que aconteceu? Todos pecaram. Romanos 3, 23. Todos pecaram em Adão. E todos foram destituídos, carecem da glória, do poder de Deus em suas vidas. Na mesma carta aos Romanos, capítulo 5, 12 e 18, diz assim: por um homem entrou o pecado no mundo porque ele cobiçou o lugar de Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo pelo pecado da morte, assim passou a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 18 de Romanos 5. 12 e 18. 18 agora, do lado de cá. Pois, assim como por uma só ofensa, a de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. O pecado de Adão trouxe morte. O ato de Jesus trouxe vida para todo aquele que crê. Jesus, irmãos, foi como um de nós, mas foi perfeito em sua humilhação. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porque era um homem como nós, um ser humano, mas sem nenhum pecado. E Filipenses 2,6, eu já disse que ele, quando ele se encarnou, ele se humilhou e não... vou ler Filipenses 2,6, eu gosto muito de ler o texto. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, quer dizer, na eternidade era Deus e nunca deixou de ser-lo, mas ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, versículo 7, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Esse é o nosso bendito Senhor e Salvador. Nabucodonosor, na verdade, é um modelo, é um paradigma
aos que sonham com o poder. Aqueles que andam em busca de poder deveriam olhar a história de Nabucodonosor. Eu hoje, nas minhas leituras, eu estava lendo sobre o rei Ezequias e deixa eu ver se eu acho aqui, eu achei muito interessante. Ele, Senaqueribe, eu estava lendo hoje, Senaqueribe, ele desafiou, através de Ezequias, o Deus Todo-Poderoso. Ele disse, invoca seu Deus, vamos ver se ele pode comigo. Senaqueribe era rei da Síria. Vamos ver se ele pode. Eu tenho colocado todos os reinos e os deuses desses reinos nos meus pés. Isso, Ezequias mandou chamar o profeta Isaías. E o profeta Isaías trouxe uma palavra de... Está aqui o texto. Trouxe uma palavra da parte de Deus para este homem. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, diz o Senhor. Eis que porei o meu anzol no teu nariz. Deus mandou um recado para ele. Vou mandar botar o meu anzol no teu nariz, atrevido. E eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca e te farei voltar pelo caminho por onde você veio. Você veio para cá para destruir meu povo? Você vai voltar pelo mesmo caminho. E, aliás, irmãos, lendo o livro dos reis, a história dos reis, é sempre a mesma coisa. Andou nos caminhos do Senhor, ia tudo bem, havia prosperidade, havia paz, havia alegria, havia justiça no reino. Mas não andava conforme o caminho do Senhor e nem dos seus pais e tal. Eles tinham sempre um fim, todos eles tiveram um fim bem trágico. Então vamos concluir. A árvore era o próprio Nabucodonosor. Ele sonhou então com a grande árvore. Versículos 10 e a 12 de Daniel 4. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era muito grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos, debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves dos céus faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham nela. Era o próprio Nabucodonosor, esta árvore com que ele sonhou. Abrigo não tem nada demais, irmãos, um reino, abrigar todo tipo de espécie, servir para a alegria da criação de Deus, da criatura de Deus, né? Não tem nada de mal nisso, nada, como abrigo das espécies. A árvore em si não constitui nenhum pecado. Nabucodonosor é que considerou-se o autor da própria glória. Quando ele sonhou com esta grande árvore frondosa que ia tocar o céu e servia, né, como o Daniel falou, né, como ele mesmo falou, ela era formosa e o seu fruto abundante, havia sustento para todos debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam ali ninho. Mas ele ao invés de reconhecer que aquele reino era permissão de Deus, era graça de Deus para ele chegar onde chegou, não. O que ele fez? Ele considerou-se o autor da própria glória.
isso, a glória de Deus é o próprio poder de Deus. Então, esse poder todo da Nabucodonosor, ele considerou a sua própria glória. Olha o versículo 30 de Daniel 4. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Aqui ele caiu no laço do diabo. Aqui ele caiu no laço do diabo. Por quê, irmão? A briga pelo poder entre nós, lamentavelmente, falamos que dentro da igreja do Senhor na face da terra, e que não permita Deus que isso haja entre nós. A briga pelo poder, que tenhamos todo cuidado é pouco com essa questão do poder. Deus condescende com os humildes, mas aos orgulhosos ele rejeita tacitamente. Então, vamos encerrar com algumas aplicações. O que temos feito, irmão, nós, com os cargos, com as funções e com as posições que o Senhor nos permite ocupar na igreja e fora dela também, no nosso trabalho, onde que nós temos feito com esses cargos, todas essas funções e posições que o Senhor nos permite ocupar na igreja e fora dela. E, finalmente, como igreja, será que nós temos desempenhado o papel de denunciar o pecado e apontar o caminho da graça de Deus como única solução aos nossos ouvintes? Será que tem sido essa a mensagem, ou esse evangelho que temos pregado para as pessoas, denunciando o pecado para depois anunciar a graça de Deus? Esse dia eu estava conversando com o Levi da minha experiência como crente. Não era nem seminarista, estava na igreja. E Deus usou um servo dele, veio a Campos pregar, o pastor Ivênio, e pregou uma mensagem assim, dura para mim, né? Me empurrou para a parede, me massacrou, eu me vi humilhado, me vi encurralado por causa dos meus pecados. E chorei, me deu vontade de sair, e abandonar a igreja. Mas no dia seguinte nós conversamos, ele abriu o coração com ele, e ele disse: irmão Fábio, o irmão está passando por isso, reconhecendo o seu pecado, se humilhando, chorando diante de Deus. Ontem eu preguei sobre as exigências da lei. Foi aí que eu comecei a entender por que a lei na economia da salvação. Ela mostra o nosso fracasso, ela aponta o nosso pecado, mas ela não tem como nos livrar dele, não tem como nos salvar dele. Então ele disse: irmão Fábio, ontem o irmão ouviu sobre a lei. Hoje à noite, o irmão vai ouvir sobre a graça de Deus. E foi ali que eu encontrei libertação. E foi ali, e é com a graça, que o apóstolo Paulo encontrou libertação. E só é liberto realmente quem abre o seu coração para a suficiência da graça. Aquele espinho da carne do apóstolo Paulo, eu estou muito certo que, em razão das muitas acusações que ele sofria, o contexto ali é muito claro, diz que Paulo ele sofria, acusações, perseguições, e naturalmente diziam do seu passado: você, se dizendo um apóstolo, você mandou matar aquele santo de Deus chamado Estevão. Para mim, irmãos, eu estou
convencido de que o espinho na carne, depois de Deus levá-lo ao paraíso e lá ele ouvir coisas inefáveis, quem sabe ter se encontrado com Estevão, que lá estava, com outros que ele perseguiu e matou, Deus permitiu um espírito de culpa, um sentimento de culpa que o arrasava, como um espinho na carne. Quem passou por isso sabe. E só tem uma coisa capaz de arrancar esse espinho: a graça de Deus. Foi por isso que ele disse: eu 3 vezes implorei ao Senhor que arrancasse aquilo de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta. Se você quer realmente arrancar esse espinho, olhe para a minha graça, que você vai se libertar dela. Então ele passou a gostar até do espinho. Eu gosto das fraquezas, porque na fraqueza é que eu conheço o poder de Deus na minha vida. E não há nada mais poderoso do que a graça maravilhosa de Deus. Que Deus nos abençoe, irmão. E até domingo pela manhã, quando, com todos os cuidados, o termômetro está comigo, vou levando álcool gel. Vamos chegar, irmão Levi, irmã Tereza, irmã Joelma, irmão Fagner, irmã Denise, o Silvanês, pudemos ajudar, a Lucélia, a irmã Nete estava aí, a irmã Graciela também estava, não estou vendo mais, deve estar ouvindo, pelo menos. Vamos chegar, irmãos, para nos acomodarmos cedo, vamos chegar mais cedo. O termômetro, Levi, não vai poder... Vamos arrumar aí uma pessoa, um ficar com álcool, outro com termômetro. O termômetro não vai poder mais na testa, está provado que aquele infravermelho está fazendo mal. Ele agora é apontado para o pulso. Surte o mesmo efeito. Para medir a temperatura e o álcool gel. Vou levando as duas coisas para a gente se reunir. Vamos orando, pedindo a Deus que abençoe. E louvo a Deus, então, por mais esta noite, pela oportunidade de pregar a palavra do Senhor. E que tenha todos os irmãos uma boa noite. Eu volto, então, a palavra para a irmã Tereza. Então, irmãos, nós vamos orar agradecendo a Deus por este culto. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos, a vida de todos nós. Vamos colocar as vidas daqueles que irão estar lá no domingo. Deus possa mover os corações. Eu vou pedir, então, à irmã Joelma que nos dirija nesse momento a Deus em oração e logo após o pastor estar ministrando a bênção. Amado Deus e Pai, nós te louvamos nesse momento e te agradecemos, meu Pai, por tudo que nós aqui ouvimos e aprendemos, Senhor. Pai, ajuda-nos, ó Deus, cada um de nós, ó Pai, que possamos, ó Deus, estar te adorando em espírito e em verdade, ó Pai. Pai, usa, Senhor, as nossas vidas, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Pai, nos ajuda que possamos, ó Deus, aprender mais e mais da tua palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do pastor Fábio, ó Pai, que ministrou a sua palavra, ó Deus, agora nesse momento, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque nós temos aprendido muito da tua palavra com o teu servo, Pai. Ó, meu Deus, o Senhor esteja abençoando ele nessa agência aqui de Tocos, ó Pai. Que nós possamos, querido Deus, sermos servos fiéis ao Senhor, ser ovelhas obedientes ao Senhor e ao teu servo, ó Pai. Pai, nos ensina, Senhor, a fazer tudo da tua vontade, ó Pai. Ó, meu Deus, entregamos nesse momento ao Senhor, Pai querido, Pai de amor, as nossas vidas, nos ajuda, Senhor, e nos livra de todos os maus, ó Pai.
Nós te pedimos por essa noite, que o Senhor nos dê um sono reparador, que nós possamos, querido Deus, no domingo, retornar, Senhor, ali na igreja, que possamos, ó Deus, estar aos cuidados do Senhor, meu Pai. Que o Senhor esteja nos ajudando, ó Pai. Que nada de mal venha acontecer, mas que ali nós só podemos te louvar, exaltar o teu santo nome, te dar honra e glória, porque o Senhor é merecedor, ó Pai. Fica conosco, ó Deus. Nos dá, querido Deus, uma noite de paz. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão Levi, lembrando também que não tem que abrir toda aquela janela para ficar tudo bem ventilado, entendeu? As portas, no fundo, de frente. Pastor, Pai, assim, por esta noite. pastor, da meu favor. Obrigado, Pai. Teus filhos e guardados pelo Senhor. Pedimos pelo irmão Fábio para levar a Laila no médico. Pedimos por toda a igreja, pelos que estão conosco nesta noite, todos, onde eles estiverem. Abençoe a cada um indistintamente. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha sempre muita misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante seu rosto, nos dê sempre muita paz. O amor eterno do Pai. A graça que Jesus trouxe para a salvação do povo. E a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos nós, com toda a igreja, não só hoje, mas até o dia de Cristo, até o dia eterno. Amém, amém e amém. Uma boa noite a todos.